Dentro da minha série de vídeos para te ajudar no Novo Amanhã, eu vou fazer um grupo de 3 seguidos sobre qualificação. No primeiro, como qualificar pessoas. No segundo, como requalificar quem já está qualificado. E no terceiro, como se qualificar, como se preparar para ser qualificado ou ser admitido em organizações. Espero que vocês aproveitem. Eu sou o Jorge Valim e esta é a minha forma de ajudar você no Novo Amanhã. Dizem que Napoleão escolhia seus guerreiros com base em 2 atributos: inteligência e iniciativa. Quem era inteligente e tinha iniciativa era general. Quem era inteligente e não tinha iniciativa era oficial. Quem não era inteligente e não tinha iniciativa era soldado. E quem tinha iniciativa, mas não era inteligente, era nada. O que ele não precisava era de pessoas que tomassem decisões erradas. É complicado estabelecer um critério de seleção. Particularmente, eu entendo que todo critério de seleção tem por base você entender qual é o processo e qual a habilidade requerida. Porque você faz o seguinte, você vai pedir um currículo. Neste currículo você vai ter a formação e a experiência. Então você pode supor que a pessoa tem habilidade. Para você selecionar alguém, você precisa saber muito bem qual é a habilidade requerida. Através do currículo você vai ver a formação e a experiência, mas não necessariamente a habilidade. Mesmo que o currículo traga que a pessoa trabalhou N anos em alguma atividade, você não sabe como era o seu desempenho. Você vai saber colocando a pessoa para trabalhar. Ela pode exercer a atividade sozinha? Não. Todo mundo que não está qualificado tem que ser supervisionado. Dizem o bom senso e as normas. Então como é que você faz? Você avaliou a habilidade e viu algumas lacunas. Então você dá o treinamento. Deu o treinamento, você faz a avaliação de imediato? Não, você não faz a avaliação de imediato. A avaliação tem que ser feita depois de um tempo da pessoa executando a atividade. Qual o motivo disso? Você está treinando a pessoa para ter uma habilidade e não para se dar bem num treinamento. Ela tirar uma boa nota do treinamento quer dizer que ela tem uma boa memória, que ela entendeu tudo que foi dito. Agora ela sabe aplicar, sabe colocar em prática. Sun Tzu mostra uma teoria interessante. Ele explica, pede para fazer. Não sabe fazer, ele explica de novo e pede para fazer. Não sabe fazer, ele corta a cabeça e bota outra pessoa no lugar. Não é bem por aí que a gente quer, né? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que ter parâmetros mais detalhados. Quando for contratar uma pessoa, não é só a formação e experiência que tem que ser definido. É preciso definir a formação, a experiência e algumas outras características. Por exemplo, com as minhas mãozinhas delicadas, eu não consigo fazer muito trabalho fino. Quer dizer, o meu perfil é para uma atividade outra. E o perfil de cada pessoa é para algumas atividades específicas. Dificilmente alguém vai ter habilidade para tudo, vai ter perfil para tudo. As pessoas vão ter perfil para algumas atividades. Então qual é a solução? Antes de você contratar, você precisa saber o processo, você precisa saber quais os requisitos, formação, experiência e outros necessários. O que precisa e o que não pode. Porque se você tiver uma pessoa muito qualificada para uma determinada função, o que vai acontecer é que ou ela vai conseguir uma confusão no lugar, ou ela vai mudar de emprego. Então você não vai estar qualificando perfeitamente a pessoa. Existe um termo médio, um ponto médio. Bom, voltando à questão da qualificação. Você deu treinamento, então você não pode considerar que a pessoa já está pronta para exercer a atividade. Tem que ter uma supervisão. Essa supervisão é feita durante o tempo que você achar necessário, até que você tenha a confiança de que a pessoa está fazendo a atividade corretamente. As pessoas às vezes não fazem corretamente de imediato. Vai fazer igual o Sun Tzu, cortar a cabeça? Não, pô, tu gastou dinheiro, tudo, você substituir um funcionário é meio complicado. Então o que você faz? Experimenta treinar de novo. Veja se a pessoa tem o perfil para isso. Se ela não tiver o perfil, aí sim você vai ter que achar outro local. Tem algumas histórias que eu não posso contar, mas tem uma história que exemplifica bem isso. Um amigo, que é um ótimo projetista hoje, quando ele começou, ele fez o primeiro projeto, entregou para o chefe vira para ele e diz assim, não, senta aqui. Olha só, aqui a gente não usa essa notação, a gente usa outra notação. Aqui você escreveu isso, mas é para escrever desta forma. Aqui é essa fonte, aqui faltou essa informação, tudo, deu todos os detalhes para ele. Numa segunda entrega do projeto, o chefe disse, está errado aqui, 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 aqui e aqui. Numa terceira entrega, o chefe olhou e disse assim, está errado, corrige. Algumas vezes é importante que a pessoa tenha a iniciativa, que você jogue no colo dela para ela se corrigir. Existe um erro muito comum na qualificação de pessoal,
é você usar o currículo do antecessor ou o currículo de quem está na posição que vai ser promovido. Não é correto fazer isso, porque o currículo da pessoa foi formado ao longo de anos. Demorou para ela ter aquela qualificação. Então você precisa definir uma qualificação mínima e daí você consegue ir galgando passos. Então não espere que alguém seja um exímio funcionário para o setor. Até porque ninguém é funcionário bom no início. Por que não? Porque por melhor que seja, a pessoa não conhece a cultura da empresa. Para isso existe a ambientação, para isso existe a adequação da pessoa. Existem inteligências emocionais, existem outros fatores que eu já falei de alguns deles aí, por exemplo, a eminência parda, o chefe de direito, o chefe de fato. Então tudo isso interfere no desempenho das pessoas. Sintetizando, o que você precisa fazer quando for contratar uma pessoa? Saber o processo, conhecer o processo, determinar as necessidades, o que deve e o que não deve ter como característica a pessoa, avaliar pelo currículo, avaliar o desempenho, promover os treinamentos necessários, observar a execução da atividade e, por fim, definir se a pessoa é qualificada para aquele papel ou não. Ninguém é qualificado de imediato. Falei em um vídeo anterior sobre não conformidade, né? Enquanto as pessoas estão sendo supervisionadas, seus erros não são não conformidades. Elas estão sendo treinadas. Se elas fossem capacitadas, poderia ter alguma não conformidade no produto realizado. Se houver uma não conformidade nesse ponto, não foi da pessoa ou não foi da falha do treinamento. Foi a falha da supervisão que deixou passar o produto com problema.